Saudações, eu sou o Android e a gente vai fazer a parte 2 do desenhos com episódios polêmicos. Lembrando que são episódios polêmicos e não desenhos polêmicos. Então, quem deu a sugestão vai estar na descrição, assim como a primeira parte. Então, chega de enrolação e vamos lá. 10. Blood Mary em South Park. Nesse episódio, a estátua da Virgem Maria está sangrando pela bunda. E aí as pessoas tentam reportar e o padre também vai lá e descobre que a estátua não está sangrando pela bunda, e sim pela vagina. Ou seja, a estátua está menstruando. Esse sangue menstrual cura feridas e mazelas. E por que esse episódio é polêmico? Bom, pelo que deu pra ver nessa premissa, brincar com a estátua da Virgem Maria, tipo, não pode nem deixar ela menstruando. Ou seja, algo natural das mulheres. Não pode. 9. Scrap the Little Pest, ou Scrap, o Pestinha. E nesse episódio, o personagem Scrap vai com seu cachorro pescar, mas seu irmãozinho não para de seguir e quer acompanhar. Mas ele não quer saber do irmão. Começa bem leve, ele falando pra ele ir embora, começa a dar um empurrão de leve, até que de repente ele joga o irmão dele na água. Já que ele é um bebê, obviamente ele não nada. Mas então ele decide salvar o irmão dele. Não porque ele tem consciência, sim porque se for descoberto que ele matou o irmão, ele vai pra cadeira elétrica. Ou seja, ele só salva o irmão pra salvar a própria pele. E aí no final, quando ele diz, eu quero um copo de água, ele joga ele de volta no mar, dando a entender que ele não vai buscar ele de novo. Por que esse episódio é polêmico? Uma criança sendo empurrada, espancada e jogada na água. Sem falar que uma criança literalmente imagina uma cadeira elétrica. Eu sei que era antigamente, não tinha essa censura e tal, mas ok, né? 8. Beavis and Butthead episódio, o comediante. E nesse episódio, os amigos decidem fazer comédia com fogo, mas no final eles acabam botando fogo no clube de comédia. Só isso que eu posso dizer. Esse episódio, além de ser uma má influência, porque o desenho ele não é flor que se cheire também, há boatos que uma criança acabou botando fogo no colchão e botou fogo na própria casa depois de assistir o episódio. Eu sei que um episódio não faz uma pessoa cometer crimes e blá 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 blá, mas o episódio gerou polêmica por causa dessa criança que acusou o episódio de ser piromaníaco. 7. Feliz aniversário, Donald. Nesse episódio, o Ginzazinho e o Luizinho decidem fazer uma surpresa pro Pato Donald. Mas o Pato Donald acaba achando que os sobrinhos estão querendo comprar charutos para ele e faz eles fumarem a caixa inteira até que ele vê um bilhete dizendo que os charutos eram para ele e arrependido ele começa a diminuir, literalmente. Esse episódio gerou polêmica já que não é legal você colocar crianças fumando, nem adultos fumando, mas crianças principalmente é pesado. 6. A iniciação de Bimbo. Nesse episódio, o Bimbo acaba caindo no esgoto. Depois eu volto nesse detalhe que é importante. E acaba indo parar numa seita secreta que constantemente fica falando: quer ser um membro, quer ser um membro, quer ser um membro. E toda vez que ele se nega, ele é metido em torturas bizarras, chegando ao sadomasoquismo e ao sadismo. Até que no final revela-se que todos da seita são Betty Boops, que é a namoradinha dele, fazendo com que ele entre. Também ele já tava louco. E lembra que eu falei um negócio do bueiro? Bom, colocou o Mickey como responsável, porque os diretores eram contra a Disney e eram rivais da mesma. Esse episódio é polêmico porque o personagem sofre. Mesmo sendo um personagem de desenhos antigos, a gente acaba sentindo muita pena dele. 5. Porygon, soldado elétrico de Pokémon. Outro que era impossível não citar nessa lista. Esse episódio é conhecido como aquele que quase arruinou a franquia de Pokémon e foi banido por gerar epilepsia em milhões de crianças lá no Japão. E nesse episódio, o Pikachu acaba usando seu choque trovão para destruir mísseis e gera uma frequência de 12 Hz com 4 segundos que piscam a luz branco, vermelho e azul e que gerou vários ataques epilépticos, além de outros efeitos colaterais. E o mais interessante, eles botam a culpa no Porygon, sendo que quem provocou isso nas crianças foram o Pikachu. Mas é como dizem, você não pode culpar o filho do dono. Não, não pode mesmo. 4. Super Mouse. Em um episódio de Super Mouse, o Super Mouse acaba ficando fraco. E para recuperar suas energias, ele tira o pó de uma flor e cheira esse pó e fica poderoso. Eu sei que você pensou bobagem, eu também pensei a mesma coisa. E quando eles tentaram provar que não era o que a gente está pensando, não deu. Não deu mesmo, porque realmente parecia que eles estavam cheirando cocaína. E é por isso que o episódio é polêmico, porque supostamente o Super Mouse estaria usando cocaína. 3. Colheita sinistra e invasor Zin. Nesse episódio, o Zin tem que ir na enfermaria. Porém, se ela
examinar o Zin, vai perceber que ele não é humano e todo o seu disfarce estará arruinado. Então o que ele decide fazer? Roubar órgãos humanos e substituindo por máquinas dos alunos. E então o que acontece é o seguinte: a gente tem um Zin com um monte de órgãos, cenas bizarras de crianças tendo seus órgãos substituídos e, como se isso não bastasse, muitas crianças ficaram com medo do Zin roubar seus órgãos. Então, esse episódio gerou muita dor de cabeça para Nickelodeon. 2. A corrida do cérebro do Mickey. Nesse episódio, o Mickey tá viciado num videogame e esquece o aniversário de namoro dele com a Minnie. E para não magoar a ratinha, ele acaba vendo um anúncio de jornal, um minigolf. Porém, ela acaba confundindo, achando que é um cruzeiro super caro. E já que ele não trabalha há muito tempo, ele acaba sendo voluntário de experiências de um doutor lobotomia. E então ele acaba trocando de corpo com uma versão do bafo, como Frankenstein. E essa versão do Mickey acaba sendo possuída. E é aí que vem a imagem desse Mickey possuído. E por que esse episódio é polêmico? Porque o Mickey é tratado como um babaca, sem falar que ele não está com aquela imagem puritana juntamente com a Minnie. Tanto é que existem vários momentos de conotação sexual, sem falar que o Mickey possuído é deveras um pouco assustador e meio sexualmente ambíguo. Sem falar que tem uma cena em que o Dr. Lobotomia é morto, que é um humor negro. E a Disney tentou ao máximo esconder esse curta, acreditando que isso mancharia a imagem do Mickey, já que ele namora de verdade com a Minnie e parece estar casado com ela. E o Mickey não pode estar casado com a Minnie porque ele tem que ser puro. 1. Dance seu pecador, ou Swing Your Sinner. Nesse episódio a gente acompanha o Bimbo, provavelmente é ele, perseguindo uma galinha. Mas então ele acaba seguindo essa galinha num cemitério, onde ele sofre terríveis alucinações, em que todos os fantasmas acabam acusando de seus crimes, de jogar pedra, perseguir galinhas, namorar garotas da raça dele, obviamente, não estamos falando de zoofilia. Sem falar que existem sequências que são tendentes à morte, sem falar que tem esse teor surrealista que assusta muita gente. Bônus, Férias em Acapulco de Pokémon. Ele é polêmico porque o James usa próteses para ter peitos, fazendo apologia ao transexualismo, sem falar que a personagem da Mish é completamente sexualizada, sendo que ela é uma criança. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente seu like. Dê sugestões de revistas que querem ver o canal. Também se inscreve nas notificações e de like caso você goste dos meus vídeos. Então, sou o André, tchau.